terminamos de fazer as nossas tábuas de churrasco aí da nossa madeira IP. Essas tábuas de churrasco, galera, deram... Até que não deram tanto trabalho igual eu pensei que ia dar. Tanto nas rachaduras aí, tanto no trabalho aí para consertar a casca lateral. Pensei que seria bem mais difícil para fazer esse tipo de trabalho nessas peças. O lado bom é que ela estava bem seca, já dava para fazer todo o tratamento ali bem tranquilo. O que afetou, galera, que eu percebi também, nesse meio termo que a gente, nesse tempo que a gente ficou fazendo ela, foi esse calor que veio, galera. Esse calor que veio aí, ele esquentou demais. Aí, não sei se foi só aqui em casa aí, que teve peça que você tá, já tinha peça aí que já tava com um certo grau de trabalho já feito aí e começou a querer surgir rachaduras. Então, não sei se nas suas peças aí na sua casa teve algum problema com isso aí. Se tiver tido também, fala aí nos comentários aí embaixo para saber de onde que você é que teve também esse mesmo problema. Aqui eu tive o problema nessas peças aí, na verdade acho que teve só uma que começou a ter rachadura depois nessa onda de calor. E teve uma outra peça aqui que estava parada, que eu não estava nem mexendo, mas ela estava certinha ali, guardada ali, coberta certinho. De repente ela surgiu a mesma rachadura também, com esse calor que veio aí, e no mesmo tempo dessa outra aí, que eu estava trabalhando. Então, se você tem as peças na sua casa aí, deixa elas num lugar aí bem certinho, guardada, porque essas ondas de calor aí, pra você que tá mexendo com esse tipo de peça aí, vai ter peça que vai ter rachadura, beleza? Então aqui vamos falar um pouco dessas três peças aí que fizemos aqui. Pode ver que são três peças de IP, são peças aí que eu acho bem bonita por causa do seu desenho, né? E também por causa do seu formato. São peças aí boas para fazer tábua de churrasco, elas são sempre bem arredondadas, num tamanho bom. E ela é a madeira, galera, que não é a madeira leve. Então, tipo, para você fazer uma tábua de churrasco aí, é tranquilo, porque a hora que você for cortar ali, como ela não é uma madeira leve, ela não vai ficar mexendo, mesmo a peça plana, dependendo da madeira, se é uma madeira leve aí pra você cortar, a peça acaba saindo do lugar. Essas madeiras de IP não temos esse problema, que ela é uma madeira mais pesada, mais densa. Então é tranquilo, eu acho uma peça, uma madeira boa para fazer tábua de churrasco. Fizemos todas as etapas aí que já fazemos aí no nosso canal, que eu já mostrei para vocês aí, etapas de lixos, etapas aí de planamento. Não usamos plana, galera, a peça eu usei só, dei acabamento mesmo aí, no caso aí com a esmerilhadeira aí. Fui planando aí com a esmerilhadeira. Então não usamos nenhum tipo de plana aí, tanto com tupia para fazer acabamento aí de desbaste, não usamos, usamos só a tupia para fazer a canaleta. Então aí na sua casa que você tem só a esmerilhadeira, galera, você tendo só a esmerilhadeira, você tendo a orbital, você e a tupia, claro, você consegue fazer uma peça aí igual essa que eu fiz para vocês aí, pois basicamente foi as ferramentas que eu usei. Usei a esmerilhadeira para fazer etapas de lixa e também a etapa aí de desbaste, como a peça já estava até reta, e também usamos aí a tupia para fazer a canaleta de molho, a canaleta de gordura e a canaleta da nossa logo, e a orbital para dar acabamento de lixa aí também no final, aí que usamos também um pouquinho dela para tirar as imperfeições e o excesso da resina. Fora isso aí, você consegue fazer na sua casa aí tranquilo aí, esses tipos de peça aí. Não falo tipo que vai sair uma peça igual essa, porque vai mais treino aí, consegue fazer. Futuramente você consegue, é mais a prática mesmo. Igual eu mostro pra vocês aqui, não tem segredo, mas eu fiz bastante tempos aí. Já aprendi com o erro, mas dá pra fazer peças aí na sua casa aí tranquilo desses modelos, beleza? Basta você ter trabalho aí, basta você ter tempo, né, quer dizer, e fazer aí na sua casa bem tranquilo. Aí fizemos aí os acabamentos com alguns pigmentos, galera. Usamos pigmento aí o verde camaleão, usamos também o pigmento aí azul camaleão e também usei o pigmento preto, galera. O pigmento no caso aí o pigmento, galera. Vocês lembram que tem a diferença do pigmento para o corante, né? O é o corante que é ali, é o corante. Acho que é corante, galera. Agora não lembro se é corante mesmo que fala. Que o corante fica ali translúcido, o pigmento ele fica totalmente ali a cor que você escolheu. Então usamos aí o pigmento preto, que eu fiz a mesclagem dele, no caso, com o verde camaleão, em uma das peças aí que deu um destaque bem bonito na canaleta. Usamos aí o pigmento aí azul em algumas entradas laterais, tanto que fechamento dessas rachaduras aí, para dar um destaque a mais. Aqui, galera, você pode usar com excesso, igual você pega esse potinho aí, igual eu fiz, joga em cima ali, você vai tirar tudo esse excesso, pode ser aí uma resina escura aí com pigmentação. Depois que você tirar, só vai ficar aí onde você, no caso, usou para fechar as rachaduras. Então vai ficar somente ali nas rachaduras. Você vai ver que nas rachaduras no final aí estão todas fechadas com a resina ali. A gente tirou todo esse excesso aqui que a gente faz. Essa parte de fazer esse fechamento aqui, galera, de área central aí no caso para fechar os poros,
eu super indico, galera, porque essa semana veio um rapaz perguntar pra mim sobre sobre a tábua, fez uma tábua de peroba e ela tava dando o gosto, né, do gosto amargo na carne. Essa parte aqui que eu faço aqui no caso aqui, ó, de selamento aí para tampar as rachaduras aí, elas praticamente já tampam também os poros que fica na madeira ali. Então, no caso ali, a peça vai praticamente ficar toda selada, os poros fechados, que não vai liberar nenhum fluido da madeira para cima ali, nem para baixo ali. No caso, se for sair, vai sair para baixo, ou então vai ficar preso na madeira, não vai ter ali para subir o gosto na carne, porque a gente tampou as rachaduras, tampou ali o, o, os poros da madeira, e isso então impede de subir qualquer gosto nas peças, beleza? Essa é uma etapa aí que eu falo para vocês que não tem nem como pular, fazer sem. Eu mesmo, você pode ver que eu não faço aí peça aí sem fazer essas etapas aí, porque eu acho que essa etapa aqui é a crucial para fazer nas tábuas de madeira, porque é o que praticamente evita a madeira ali de ter as rachaduras. Aqui fizemos também aquele detalhe, nunca tinha feito um detalhe assim, galera. Foi a primeira vez que eu fiz aí que eu tive a ideia, para não precisar tirar a casca, porque eu acho as peças bem mais bonitas às vezes aí com a casca. Então, nesses tipos de peça aí, igual tava bem bonita a casca dessa peça, só tava faltando esses dois pedaços. Então, achei melhor tentar fazer aí também, para ver se dava certo e não dava certo. Então, deu certo aí, fizemos aí o acabamento aí para tirar, para completamente emendar ali uma casca na outra, fizemos esse detalhe com as tampinhas, com a resina. Fiz por etapa, porque essa resina nossa aqui é média viscosidade e não é alta espessura, né, galera? Ela é mais para laminação. Então, o que aconteceu? Eu fiz ali, usei, acho que eu fui 4 vezes, galera. Fiz 4 etapas ali para fazer até a altura certa. Joguei a primeira vez ali só para fechar, no caso, a parte de baixo ali, para não ter risco de vazamento, para ver se está vazando. E depois usei aí, joguei mais 3 vezes aí, no caso, para ela ir secando aos poucos. Porque a nossa resina não é alta espessura. Se eu jogasse ela tudo de uma vez, não ia dar bom. Ia esquentar demais, ela não ia endurecer certo. Então, sempre que for fazer algum acabamento assim, galera, sempre usa a resina ali, no caso, ela aos poucos, se não for aí alta espessuras, porque esses acabamentos aí é sempre resina alta espessura. Porque você já usaria ele tudo de uma vez. De uma vez que você fechasse, ele jogava tudo de uma vez, ela já fecha tranquilo. Aqui no caso a gente teve que fazer aí por etapas aí, por caso dela não ser apropriada. Mas acaba dando certo, galera. Só que fica aquela indiferença, né? Ali na hora de você ver bem ali, ela tem tipo as emendas, né? Mas fica acabando dando certo do mesmo jeito, fica uma peça bonita. Não deixa de dar destaque na madeira e acaba também para o objetivo que era segurar a casca ali e tampar essa parte de imperfeição, serviu perfeitamente, beleza? Fizemos aí todas as etapas aí normal também de marcação aí da canaleta de gordura. Fizemos aí, igual eu falo para vocês, marcar com a caneta ali primeiro, depois a gente vem e faz a marcação com o canetão ali para deixando deixando melhor para ver, né, no caso. Aqui usei a tupia 6 mm, como sempre usamos também. Ela aos poucos aí vamos descendo a fresa, né, para não ter risco dela ter enrosco. Aqui você pode ver, galera, quando eu comecei a fazer, ela estava deslizando bastante. Por quê? Essa mesa que eu coloquei aqui para nós fazer o trabalho, ela é uma mesa com a parte de cima de vidro. Então, o que acontece? A peça fica bem lisa ali em cima. Então, eu acabei fazendo o quê? Tive que colocar ali, no caso, ali, esse plástico bolha, para dar uma firmeza a mais ali na estabilidade da peça, para ela não deslizar. E isso já ajudou muito, serviu muito bem para esse propósito. Todas as peças que eu vou fazer, eu vou colocar agora, vou ver se eu acho aqueles tapetinhos, sabe? De espuma, para colocar embaixo quando a gente for fazer esse tipo de trabalho aí com tupia ou algum outro que precisa usar aí marcação. Mas é uma mesa bem bonita, esqueci de falar para vocês aí. Essa mesa, ela é bem grande, galera. Essa mesa aí, eu acho que ela dá 5 metros de comprimento aí. Não, 5 metros não, 4 metros de comprimento. Ela é bem grande. Meu ateliê aqui ele é bem compridinho, então dá certinho ali. Aí aquela outra mesa nossa antiga ali, tá do lado ali para usar alguma outra ferramenta, a parte mais bruta de bater, precisar fazer algum acabamento assim, a gente usa na outra. Agora para dar os acabamentos, agora essa mesa ficou muito bom para nós, que dá para ver todas as peças ali bem tranquilo. Aqui eu acho que sobrava um tanto aqui para frente, mas um tanto ainda lá para frente, ainda dá para fazer, eu acho que um desse tamanho de peça aí dá para fazer umas 6 peças aí em cima aí tranquilo assim,
para a gente mostrar aí, é bem mais tranquilo. Fora a parte que sobra de cima ali, né? Colocar mais peças. Então deu super certo essa mesa aí, estamos aos poucos aí dando uma melhorada no nosso ateliê para ajudar vocês aí na hora de ver o vídeo aí na visualização e para tirar as dúvidas. Aqui no caso, galera, você pode ver que ela tava com essa marca ali, ó, de resina ali, a gente tira ele, no caso ali, só tirar ali com a lixa, pega a lixa, a última lixa que você usou aí na parte de cima, vamos dizer, eu usei aí a 400, pega essa última lixa que você usou, como é só esse risquinho, e vai ao pouquinho comendo ali, para ela não ter aquele risco de novo, né? Se você pôr uma lixa abaixo, no caso ali da peça que você usou por último, ela vai marcar de novo. Então daí você vai ter que pegar a última lixa que você usou e aplicar ali em cima de novo. Ali no caso eu tirei ele tranquilo, não ficou nem a marcação direito, foi bem devagarzinho ali, sem forçar muito, acabou tirando ali. E aí eu já fiz mais uma etapa nela ali, com a mesma lixa que foi a última que eu fiz a aplicação. Aí ela já volta a ter aquela etapa de lixa, beleza? Fizemos aí a aplicação aí com a resina, como eu faço sempre para vocês, sempre faço para vocês aí nas bordas laterais, para dar um destaque a mais, que isso acaba dando um destaque e acaba fortalecendo para não ter as rachaduras aí da área lateral para a área central. Aqui no caso, galera, eu usei diferentes demãos aí nessas peças, viu? Teve peça aí que eu fiz uma aplicação a mais, teve peça aí que não precisei fazer outra aplicação a mais, tanto naquela aquela peça nossa, acho que é a do meio, deixa eu ver. Não. Eu acho que é a do, não, essa primeira aqui mesmo, ó. Essa primeira aqui, se eu não estou enganado, essa que é a primeira aqui é a que ficou preta, eu acho. Que eu fiz o pigmento preto. Tudo que são todas iguais. Bem, a peça que ficou com pigmentação preta aí na borda lateral. Eu peguei e dei uma demão a mais nela. Porque a gente fez todas as demãos ali. Aí teve aquela etapa aí que teve o pinguinho ali, no caso da resina com pigmento. Eu espalhei, mas eu não gostei. Então eu dei mais uma demão, no caso nela ali, para dar um destaque a mais. Então ela ficou ali com uma demão, uma aplicação a mais de resina. Aquela peça preta lá, foi a primeira vez que eu fiz uma peça totalmente com pigmento aí nas bordas laterais. E ela deu um destaque bem bonito. Foi uma peça que ficou bem diferenciada aí. Uma peça que eu pensei que não ia dar tanto destaque e acabou se destacando. Eu achei que ela se destacou, galera, mais ainda do que a peça a que tem as tampinhas de garrafa. Então, tenta fazer aí pra vocês verem. Não sei se vocês já fizeram aí alguma peça aí com a pigmentação aí. Fica bem bonito, dá um destaque a mais na madeira. Eu ainda acho que se eu tivesse feito também, galera, a lateral dela assim, ó, na aplicação assim também com pigmento preto, eu acho que ainda acaba dando um detalhe ainda a mais na peça. Então a próxima que eu fazer aí, uma peça que eu vou fazer com pigmentação aí na borda lateral, eu vou fazer também ela com a lateral também com pigmentação para dar um destaque ainda mais. Aqui eu uso esse tijolinho ali em cima ali só para fazer essa aplicação na lateral ali, para quando o caso ela escorrer ali, ela pingar, né, galera, e não grudar a peça direto na mesa. Sempre que for fazer aí uma laminação, um acabamento aí em peças assim na lateral, sempre deixa ela elevada da mesa ou então da onde você estiver fazendo para ela, caso ela escorra ali, ela não grudar. Porque aqui nessa mesa, ela é de vidro na parte de cima. Ela, igual esse acabamento eu fiz aqui, teve uma hora que escorreu, um pouquinho escorreu em uma das peças. Nela para arrancar já deu um pouquinho de trabalho. Então imagina se você fazer isso, ela grudar numa peça de madeira ou então em alguma outra superfície que é mais aderente, ela vai dar trabalho para tirar. Então sempre deixa a peça um pouquinho elevada quando você for fazer esses acabamentos nas laterais, que isso super ajuda aí na etapa final. E depois se escorrer, galera, não dá nada, não, você vem ali, depois você só passa a esmerilhadeira na parte de baixo onde escorreu ali, você tira de novo essas gotinhas que ficou, beleza? Isso é mais pra não ter risco aí da peça grudar em superfícies aí, porque senão você sabe que vai ser difícil tirar. Tinha a microbolha, né, galera? São as microbolhas aqui, e eu tava sem o maçarico, então usei aí um fósforo. Como essas peças aí são peças aí, ou essas bolhas são pequenas, você pode, desculpa, você pode usar aí o fósforo ou até mesmo um isqueiro. Se tiver aqueles maçariquinhos de cozinha também, aqueles pequenininhos, aquilo lá também dá. Por quê? O que acontece? Essas peças contêm essas micro bolhas, galera, eu nem acabo também nem passando muito o maçarico, porque o maçarico sai muito forte. Esse que eu tenho aqui, ele sai muito forte. Para peça assim pequena, que tem essas micro bolhas assim, ele acaba não dando muito certo. Ó, onde eu mostrei pra você que escorreu o preto lá que pingou. Eu tentei espalhar ali, mas eu não gostei do jeito que ele ficou. A hora que eu espalhei, ele ficou até bonito, galera. Mas depois a resina foi dando aquela espalhada. Ela deixou meio, como que eu posso dizer?
não deixou os riscos do jeito que tá, deixou os riscos muito largos, acabei não gostando. Aqui você já pode ver, depois que eu lavei as peças, acabamentos na parte de trás, como ficou bem bonito. Esse acabamento na parte de trás, galera, é com verniz, viu? Faça essa aplicação de verniz aí, em todas as peças aí, para não ter risco dela ter aquela absorção muito grande de água. Sempre fica alguma parte aí, igual esses risquinhos aí, tem, nem são todos que são fechados, mas acaba ajudando a peça, porque esses risquinhos aí, se ela absorver alguma água, alguma coisa, esses risquinhos que tem ali consegue deixar ela respirando aos poucos, né, transpirando a madeira aí. Então acaba não deixando ela dar aquelas rachaduras de uma vez. Acaba sempre, se for ter algum tipo de rachadura, vai ser uma rachadura bem pequenininha e você vai conseguir ver e consertar ela ou fechar ela sem problema, beleza? Você pode ver aqui, depois que eu fiz todos os acabamentos laterais, eu dei uma lavada nela, testando aí a nossa etapa de selamento. Pode ver que ficou certinho, tanto na área central, tanto lateral, tanto nas bordas. E você pode ver como as peças se transformaram, ficaram as peças bem bonitas, bem diferenciadas. Essa peça preta mesmo, pai amado, ficou bem bonita. Eu achei ela com destaque melhor do que as com tampinha. Qual que você acha que ficou mais bonita, galera? Essa aqui, ó, de trás é a que fez com pigmento preto e o verde camaleão na canaleta, mas não deu pra ver muito certinho aqui. Mas ficou tipo o da primeira ali, o azul, sabe? Só que com um verdinho mais escuro, igual esse azul aqui, ó. Esse é um azul também, o azul camaleão. Mas essa peça também, olhando assim bem, assim, ficou bem bonita mesmo, né, galera? Nem parece que é aquela peça que chegou pra nós. Aqui você pode ver elas mais certinhas, pode ver que elas ficaram totalmente aqui plana, totalmente aí com a laminação certinha. Ficaram peças bem bonitas, são peças aí que dá pra fazer tranquilo aí da sua casa. Vocês viram aí que eu mostrei tudo certinho pra vocês, não tem trabalho, podem ver que dá pra vocês fazerem. Só tendo tempo, galera, vai fazendo aos poucos aí, por mais que se você tiver pouco tempo aí, falar, eu trabalho no outro serviço e não consigo, vai fazendo e vai trabalhar um pouquinho por dia aí. Em uma horinha de serviço por dia você faz na madeira aí, você já adianta bastante coisa. O que mais é demorado nas peças, galera, são etapas de lixa. Você terminando as etapas de lixa aí é mais tranquilo para fazer os trabalhos. Então tenta aí fazer aí. E se você não está seguindo o nosso canal, já segue aí que teremos próximos vídeos aí para vocês. E tô vendo o que eu vou fazer para vocês aqui. Tô com um plano na cabeça aqui, mas eu ainda não vou falar para vocês o que será o próximo, as próximas peças que iremos fazer, beleza? Mas segue aí que você vai ter novidades aí, beleza? Aqui você pode ver, galera, essa peça preta. Ó, tem um detalhe que eu vou mostrar pra vocês, quer ver? Não deu pra ver. Pela primeira peça que eu fiz de, assim, pigmentação preta, galera, até que eu achei bonita, ficou bem diferente. Só que nessa parte aqui da nossa logo, ó, pode ver que ela puxou. Eu deixei ela bem separadinha ali, mas acabou puxando um pouquinho da logo ali. Então, tipo, ficou um pedacinho da nossa logo ali um pouquinho mais escura, mas isso não interfere em nada. Acaba que ficou bonito do mesmo jeito. Essa peça, galera, eu achei muito bonita, eu gostei. Eu queria até ficar pra mim, mas não podemos. Você pode ver que ela ficou bem bonita. Ficou até uma peça bem diferente da outra, galera. Cada um com as suas características, cada um com o seu formato ali, cada um ficou com a sua coloração. Ficou 3 peças aí, uma diferente da outra aí. Pra você que não tá seguindo o nosso canal, já corre, já segue. E eu vou deixar você terminar de ver esse vídeo aí, que as peças ficaram bem bonitas, galera. Então já segue para não perder os próximos vídeos que teremos para vocês aí, beleza? Valeu! E tenta aí fazer da sua casa, porque você vai conseguir, galera. Só se treinando aí que você, a hora que vê, você já tá fazendo belas peças aí da sua própria casa, da sua própria ateliê, da sua área, e da sua casa, beleza? Valeu, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!